habían usufructuado la riqueza, como dice aquella señora, que ellos están preparados para gobernar, porque saben trabajar, porque ¿sabes?, se prepararon para eso y el pueblo no estaba preparado. Y que el pueblo no estaba preparado y que por lo tanto pues ellos tendrían que seguir siendo los conductores de un país. Y esa polarización, pero fue una polarización que tenía que ver con el rescate de derechos, con el derecho del pueblo a participar y a conducir su propio destino. Y después el otro elemento, por supuesto, es el internacional, ese que vemos ahí de manera brutal, ¿entiendes? El imperio norteamericano interviniendo directamente, eso por supuesto que ellos fueron los primeros en reaccionar cuando Chávez anuncia todas las medidas que anunció, y por eso esa reacción, pues cuando ellos dicen que el petróleo, pues, ¿cómo es que Chávez no los toma en cuenta cuando ese petróleo prácticamente les pertenece a las cúpulas imperiales del imperialismo norteamericano? Así que Venezuela se convirtió, pues, en ese momento, con la Revolución Bolivariana, como en la primera voz disonante en el concierto internacional, y que empezó a señalar, como todos sabemos, el significado de los procesos de transformación y lo que eso podía conllevar, ¿entiendes?, si eso seguía acumulando fuerzas a lo largo y ancho de este continente. Y bueno, el presidente Chávez dio muchas muestras de su convicción sobre eso, y por eso aquel modelo, aquel ALCA se acabó. Y indudablemente que Chávez, cuando solo allá en Canadá, ¿no?, en Quebec, hizo aquella reserva al proyecto de ALCA, que era aquel proyecto de ordenación del patio trasero a lo largo y ancho de este continente, y Chávez pues se opuso de manera fundamental, además con la convicción que él tenía del proceso que estaba conduciendo en el país, de ese compromiso que tenía no solo con el país, sino con aquellas ideas libertadoras, aquellas ideas bolivarianas que hicieron de la lucha por la independencia y la soberanía, pues, y nos dejaron fue un compromiso y un legado para nosotros, y Chávez se encargó, el presidente Chávez, de recuperar ese legado y de traer a Bolívar, de transformarlo en hecho vivo. O sea, lo sacó de los mausoleos y de las estatuas y lo convirtió su pensamiento en hecho vivo y en el guiador de la Revolución Bolivariana. Así es que yo diría que hablar de este golpe, de este proceso que está ahí, es hablar de eso. Y es hablar también, sin duda alguna, de aquellos actores fundamentales, de esos actores que siguen siendo hoy, a lo largo y ancho de este continente, en actores fundamentales, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, hoy un cártel poderosísimo, son cartelizados, ¿no?, y repiten a lo largo y ancho, y son muy disciplinados porque hay un plan desestabilizador. La Revolución Bolivariana vivió eso y no ha dejado de vivir eso, y no ha dejado de estar los medios de comunicación como actores fundamentales de ese proceso. Son los actores que pudiéramos decir que fueron fundamentales también aquí, en el golpe de Estado. Ustedes vieron como esa mañana del día después, del día 12, ellos además son impunes, además son obscenos, porque lo decían totalmente considerando que estaban hablando con toda la propiedad de lo que les pertenece, ¿no? La apropiación, con la apropiación de los procesos. Los medios de comunicación en Venezuela han formado parte desde siempre del proceso desestabilizador en Venezuela. Y bueno, y ahí además participaron activamente en eso. Y lo siguen haciendo, dejaron de ser, por supuesto, órganos para informar, órganos culturales para transformarse en esos laboratorios políticos, ¿verdad?, en este caso, de nuestro proceso, pero están detrás de todos los procesos, de todos aquellos que nos atrevamos, ¿verdad?, a enarbolar la bandera de la soberanía, de la independencia y de la soberanía, que tiene que ver con que la soberanía reposa en el pueblo. Ahí estarán entonces los medios de comunicación como aliados fundamentales del imperio y de todos los imperios, todo lo que signifique quitarle las posibilidades a los pueblos a conducir su propio destino. Ahí estarán los medios de comunicación. En este punto, pues yo por supuesto no soy especialista en esto, pero aquí nos acompaña nuestro amigo periodista Renato Robay, que me imagino que podrá
abundar más en esto, en lo que es el poder mediático, porque precisamente, pues, por lo que veo, tiene aquí el caso de Venezuela y la guerrilla informativa como parte de su producción. Yo quisiera decirles entonces a ustedes, y muy especialmente, repito, al sindicato, el que nos haya permitido en esta oportunidad estar aquí con ustedes hoy, 13 años después de ese golpe, ¿verdad?, de aquel golpe y del desmontaje que significó aquel golpe por parte del bravo pueblo bolivariano y de nuestras Fuerzas Armadas bolivarianas, y decirles que la tarea hoy como ayer continúa. Venezuela vive hoy, la revolución bolivariana vive un asedio, vive un proceso desestabilizador que comenzó de nuevo, o se agudizó de nuevo, porque siempre ha estado ahí alrededor de la desaparición de nuestro comandante eterno, ¿verdad? Y que después el presidente Maduro tampoco ha descansado, y que la guerra ha continuado, las guarimbas, la violencia, en fin, todos esos esquemas, todos esos diseños que a lo largo y ancho de nuestro proceso lo hemos venido viviendo. Así que por eso la tarea de hoy como ayer es continuar en esa lucha y en esa pelea, es continuar salvaguardando ese legado hermoso que nos dejó el presidente Chávez, que fue un legado de lucha, un legado de compromiso, un legado con nuestro pueblo, un legado con todos nosotros, pero no solo los nuestros, sino un legado para todos los pueblos de Latinoamérica, porque el presidente Chávez, este proceso y esta revolución, él lo concebía como la revolución de los pueblos de América Latina, y bueno, eso era como la máxima felicidad posible. Así es que para nosotros, abril, y por eso nuestro agradecimiento es un mes simbólico, esa jornada de abril, que fue una jornada de un pueblo, del empoderamiento de un pueblo que decidió no dejar quitarse su esperanza, esa esperanza que era seguir construyendo un país libre, soberano, un país incluido, un país donde trabajamos todos los días por la máxima felicidad posible. Y vaya que es difícil esa utopía, pero es posible. La revolución bolivariana ha demostrado que es posible. Boa noite a todas e a todos. Boa noite à embaixadora Maria Lourdes Urbanerra, à diretoria dos sindicatos bancários, ao André da Fundação Banco do Brasil, as pessoas que nos convidaram para participar desse debate. É sempre muito interessante debater esse momento histórico que a Venezuela viveu, porque primeiro que ele não é uma situação isolada na história da América Latina, né? Ele é um momento muito especial, é um momento onde o final, de certa forma, foi feliz, né, para a população daquele país, e esse filme ele retrata bastante aqueles dias, mas ao mesmo tempo ele parece que o tempo todo busca se repetir em diferentes lugares, em diferentes países, e já há algum tempo, né? Muito antes, inclusive, daquele episódio. Se a gente for... Eu fiz eu estava... Antes de continuar nisso, vou fazer uma contextualização. Eu estava no mestrado na Universidade de São Paulo quando aconteceu o golpe na Venezuela. Era abril, o golpe foi dia 11 de abril. Eu me recordo que minha filha fazia aniversário no dia 8 de abril, e o final de semana subsequente foi o final de semana do golpe. Eu tinha entrado lá para fazer um mestrado sobre a Veja. Mas não era para falar bem da Veja, claro. A revista Veja. Era para discutir já a cobertura enviesada da Veja e tal. E aí acontece aquela história e a gente estava aqui sem nenhum tipo de informação.
você não conseguia saber o que tinha de fato acontecido na Venezuela. E foi na quinta noite o golpe, né, Maria? Eu lembro que eu passei a noite praticamente sem dormir, de sexta para sábado, quinta para sexta, fazendo contato com pessoas de fora do Brasil, principalmente, e escrevendo relatos em português que seguiam para correntes de e-mails que que a gente tinha começado a fazer no Fórum Social Mundial de Porto Alegre em 2001. E por aquelas correntes, então, a gente trocava informações, vinham informações de mídia livrista, jornalistas de vários cantos do mundo, a gente tentava entender o que estava acontecendo, e aí naquela noite ou naqueles dias surge o aporrea.org, que foi criado por um jornalista e um programador, um acho que estava nos Estados Unidos e outro aqui no Brasil, para fazer a narrativa das ruas. A narrativa das ruas e não a narrativa midiática. E aí, no meio daquilo, eu falei, sabe do que? Eu vou comprar uma passagem, vou para a Venezuela, no primeiro voo que tiver para a Venezuela. Aí comprei uma passagem, acho que segunda-feira. E aí cheguei na Venezuela e o Chávez já tinha retomado o poder, que ele retoma no domingo de madrugada, né? E domingo à noite, né? De domingo para segunda, não foi isso? Isso. Eu cheguei segunda, sei lá, 4 da tarde, eu não lembro exatamente. Enfim, e imaginando que ia chegar num país tomado por uma revolta muito grande, por um clima de ruas, ou seja, você fala, não, estou chegando naquele país em conflito, evidente, porque todas as narrativas, e você chegando no país, e surpreendentemente, um país, pelo menos aparentemente calmo, no ponto de vista das ruas, ou seja, não tinha mais conflito, as coisas, claro, havia tensão no ar, mas para mim começou a ficar claro então que era um golpe muito preparado, muito mais pela mídia, com pedaços das Forças Armadas. E vocês podem ver claramente isso no vídeo. Tanto que eu chamo esse golpe o tempo todo no livro e no meu mestrado, no livro que acabou, quer dizer, o mestrado virou um livro, né, de midiático militar, golpe midiático militar. E eu estava vendo ali com o Clayton, assistindo ao filme, e ainda comentei, falei, percebem, o momento em que de fato o golpe para aqueles que já tinham retomado o Palácio de Miraflores, o contragolpe é decretado, é no momento em que se reassume a TV. Que fica todo mundo, reassumimos a TV, entra no ar, já estavam no Palácio. Eles já tinham retomado o Palácio, já tinham a notícia de que o Exército já estava controlado, aqueles exércitos, as Forças Armadas, já tinha um movimento que foi de retomada das Forças Armadas, até porque elas, a Maria pode falar melhor do que eu, mas na verdade assim, foi toda uma arquitetura do golpe que foi engendrado, inclusive, a despeito de eles não terem maioria nas Forças Armadas, a partir da cooptação de alguns elementos importantes da estrutura das Forças Armadas venezuelanas. Também me recordo que aí já lá, conversando sobre o golpe, eu estou aqui fazendo um patchwork das experiências, para poder depois tentar alinhavar com vocês aqui, sobre o que também a gente vive aqui no Brasil já há algum tempo. Que eu conversava com o William Lara, que na época era o presidente do Congresso. Cheguei lá e aí o William Lara ele era jornalista, ele então foi atender, conversando, falei, histórias que ele tinha vivenciado, tal. Ele falou, tem uma história que eu acho muito boa, que é a história que eu também acabo começando o trabalho que eu fiz. Ele fala que quando estava no processo da Revolução, eles tinham um comitê dos golpistas, né? E no comitê ali participavam os Cisneros, participavam outros donos de meios de comunicação, alguns militares, e um deles teria dito, agora não me recordo mais os nomes,
que eles já não tinham mais os meios para controlar o país, e que eles percebiam que estava se armando um contragolpe que poderia vir a ser dado de forma rápida ali. Teria que se fazer algo muito rápido. E o Gustavo Cisneros, do alto da sua arrogância, teria dito assim: vocês nunca tiveram os meios. Quem sempre teve os meios fomos nós. Né? Ou seja, os meios da arquitetura do golpe eram os meios muito midiáticos, assim, que foram fazendo... porque assim, aqui vocês têm a narrativa dos dias do conflito, vamos dizer assim. Um pouco, o vídeo mostra um pouco alguns momentos anteriores, mas essa marcha já, sei lá, era a quinta ou sexta marcha, né, Maria? Eu não lembro exatamente qual marcha. E eles criam, inclusive, uma forma de cobertura das marchas, que era a una sola voz. Não, que todos os meios de comunicação venezuelanos se uniam em cadeia nacional para fazer a cobertura das marchas e criar uma única narrativa, uma única versão para tudo o que estava acontecendo. Bom, depois eu tive na Venezuela várias vezes, no referendo, quando Chávez ganhou por 58%, se não me engano, dos votos, depois na reeleição, e essa tentativa continua acontecendo também na lógica do una sola voz por muito tempo. Inclusive eles faziam filmagens a mídia local filmava espaços, reproduzia manifestações anteriores para animar manifestações que não estavam acontecendo. Ou seja, tinha 500 pessoas ainda numa concentração de algum lugar ali, tipo Avenida Paulista. Aí eles mostravam a manifestação do anterior com milhares de pessoas, dando a sensação, sem colocar, que aquelas imagens não eram gravadas, como se aquilo tivesse acontecendo ao vivo, né? Então, esse tipo de coisa, de estratégia, de uma preparação golpista, utilizando os meios de comunicação, também já tinha acontecido no Chile em 73, de outra forma, com outros meios de comunicação, de desestabilização do governo, de colocar gente na rua, e dessas pessoas, dessas manifestações serem ultravalorizadas. E de alguma forma a gente está vivendo isso de novo, que aconteceu na Venezuela. Por isso acho que é bom retomar e assistir esse filme, retomar um pouco o debate sobre as formas como isso acontece, às vezes com aparelhamento, com espaços do judiciário, dando atos de legalidade ao que está ocorrendo, não só aqui no Brasil, mas isso também tem acontecido de alguma forma na Argentina, tem acontecido de alguma forma no Equador. Isso eu estou falando dos nossos atores vizinhos. Na Venezuela hoje, até onde eu sei, a situação não é das mais confortáveis, tem um conflito colocado, e é nesse sentido, sim, que eu acho que é preciso discutir com mais, digamos, profundidade, talvez, não sei se essa é a melhor palavra, mas o que é o espaço da democracia numa sociedade informacional. Nós temos aí avançado bastante por um lado. Hoje a internet ela permite que informações de todas as partes fluam com um pouco mais de alcance do que em outros momentos. As pessoas falam, mas tem muita gente de direita organizada na rede. A direita sempre teve o controle de todos os meios de comunicação. Hoje ela tem de quase todos. Mas ainda há algum respiro, a internet abre algum espaço. Mas é muito pouco, né? É preciso discutir um pouco mais como que a sociedade civil, como os movimentos sociais, como o movimento sindical, como os camponeses conseguem ter um pouco mais de ascendência para que a democracia, a descendência nesses meios informativos, de comunicação, para que a democracia seja exercida com mais qualidade e com representação do mundo real. Eu acho que o debate
e esse debate sobre a Venezuela sempre vai ensejar esse tipo de reflexão, a despeito do que venha a acontecer e das correlações, do que venha mudar ou não na correlação de forças do país, né? Assistir esse filme coloca essa questão de forma muito presente, apesar de ele narrar uma história de 13 anos, que para a gente que às vezes parece um longo tempo, mas na prática foi outro dia, né? Enfim, com essas considerações eu abro aí também, porque eu acho que pode ser interessante vocês estarem colocando questões, acho que fica mais divertido o debate. Obrigado, pessoal, é isso. Vamos então abrir as perguntas. Eu vou descer com o microfone. Alguém? Boa noite. Eu vou perguntar para a embaixadora. Eu assisti o documentário Ao Sul da Fronteira, e a gente espera até que aqui passe também, né? E aí eu fiz a seguinte reflexão. Mostrou todos os presidentes de esquerda, né? Nesse documentário. E aí eu me deparei com a seguinte situação. O Chávez teve câncer. Lula teve câncer. Lagos teve câncer. A Cristina, câncer. Aí eu me perguntei, isso é coincidência? Na América Latina, no Sul, os países de presidente de esquerda têm câncer, e aí Hugo Chávez morreu de câncer. Aí eu faço essa provocação, isso é uma coincidência? Como é que você pode analisar isso? Você está diretamente com o filme. E contra ao jornalista, eu pergunto a seguinte questão. Como é que você vê essa ética jornalista, né? De alguns jornalistas, né? Recentemente, não sei se vocês viram, está nas redes sociais, a jornalista Mariana Godoy, né? Acho que é Mariana Godoy, ela saiu da Globo, depois de mais de décadas lá, e aí ela recentemente está nas redes sociais, ela deu uma entrevista falando da liberdade, entre aspas, de imprensa que a Globo pratica, né? E que foi um dos motivos que ela saiu, né? Como é que você, assim, como jornalista, como é que você vê seus pares que praticam esse jornalismo, Veja, esse jornalismo Globo, esses outros aí, o chamado PIG? Obrigado. Só para ajudar na tua pergunta, a Dilma também teve câncer, tá? Não, acho que a gente pode já responder sobre a questão do câncer, as coincidências. Sim. Realmente no decir que haya una opinión definitiva de esas coincidencias, hay preocupación, sabemos que existen mecanismos, formas, pero no tenemos elementos para pensar en este momento. Me imagino, cualquier cosa que sobre eso se pueda decir, pues en este momento sonaría pues a alguna especulación, independientemente de los avances que en el mundo se dan o se está profundizando sobre determinadas formas de producir enfermedades. Así que no tengo. Y las coincidencias, bueno, son coincidencias hasta ahora, lamentables por supuesto, y bueno, cuando uno ve al presidente Chávez ahí con esa fuerza y con esa juventud, y ver que ya no está, pues indudablemente que no es fácil, ¿no? para nosotros. En relación con el tema de los medios, yo creo que más no es un tema de jornalistas, no es lo esencial, ¿no? Bueno, aquí está un jornalista que sabe mejor que yo eso, ¿no? El tema de los medios es que son poderosos empresarios totalmente. Es una empresa, pues es una empresa que
defiende sus intereses, pero además es un componente fundamental de todos estos diseños continentales, ¿no?, de opresión y de chantaje, ¿no? O sea, los medios de comunicación son hoy un cártel, ¿no? En América Latina ustedes leen un diario allá en la República de El Salvador, y lo leen en Paraguay, y lo leen en Argentina y en Venezuela, y tienen un perfil común, además diseñado así, no es por acaso, ¿no? Es diseñado así. Es una arma de guerra, ¿no? Es un arma de guerra esta cuestión mediática, y no es sencillo. Bueno, ya lo decía aquí nuestro compañero de panel esta noche, la importancia que tiene, y bueno, y él que ha estudiado tanto ese fenómeno, yo creo que tiene muchas más cosas que decirnos. Yo quería decir, antes de pasar el micrófono, que no, me perdonan por aquí los compañeros, que saludé a todo el mundo. Bueno, imagino que ellos se sintieron saludados, pero yo quiero decirles que aquí nos acompañan esta noche parte de nuestro equipo, de nuestra Agregaduría de Defensa, ¿no?, de nuestro país, que por supuesto formado por militares de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, y que son parte de nuestro equipo en nuestra sede, en nuestra representación diplomática. Y por supuesto los compañeros de la embajada, pues que somos todos soldados de esa patria grande, de esto de nuestra patria y la patria grande. Então, é interessante até estar pensando aqui sobre a sua pergunta sobre o comportamento dos meios de comunicação no Brasil. Se pegar a ilustração do que foi a cobertura do golpe do Chaves, é bem revelador do que são os meios de comunicação no Brasil. À época, as 3 principais revistas impressas que eu acabei estudando ali, elas saíram no final de semana com a notícia de que o Chaves tinha sido derrubado. Então, quando elas chegam às bancas, no domingo, o Chaves já tinha voltado. Só que a capa das 3 era assim, era o Chaves cai, mais um ditador, da Veja era alguma coisa do tipo, mais um ditador populista derrubado, e aí já jogando que assim, não podia ter aventuras com Lula, porque o Lula era candidato em 2002, lembre-se, ele não era presidente da República ainda. A mesma coisa à época, isto é, enfim, todos saudando a nova Venezuela que surgia. O comentarista da TV Globo, que você já deve ter ouvido falar, chamado Arnaldo Jabor, né, ele fez um comentário no Jornal da Globo daquele dia, no Jornal Nacional. No Jornal Nacional de sexta-feira, que é o dia sexta-feira 12, isso, na sexta-feira 12 aqui, pela primeira vez, eu acho que um país da América do Sul mereceu tanto tempo no Jornal Nacional da TV Globo. Foi assim, quase o Jornal Nacional inteiro só tratando da Venezuela. E aí tinha o comentário tratando da Venezuela e dos riscos que significavam para o Brasil seguir algum caminho parecido com aquele da Venezuela, que tinha levado à morte tantas pessoas ali assassinadas pelo governo. A versão era assassinadas pelo governo e ponto. No documentário não se fala disso, mas dos 10, 11, 12, eu não lembro exatamente o número, não foram 10, foram mais que foram assassinados naquele dia. 80%, quase todos, eram chavistas. Ou seja, os tiros desferidos num hotel ali chamado Éden, que dá para vocês verem que aquele pessoal está tirando da Ponte Laguno. Aliás, tem um documentário interessante que merece ser assistido, que é sobre a Ponte Laguno. Clave da Ponte Laguno, né? Que dá para ver claramente como eles não estão atirando para matar ninguém, mas para tentar se defender dos tiros que vêm. Quem morreu naquele evento, então, foram mais pessoas ligadas ao chavismo, mas nenhuma notícia tratava disso, em nenhum lugar. E ali naquele dia, então, a Globo, ela faz todo o Jornal Nacional dedicado para colocar medo no país em relação à possível eleição de um presidente de esquerda,
E o Arnaldo Jabor fala assim, com um cacho de banana na mão, ele saúda a América Latina, que estava se reconstruindo e que estava deixando de ser bananeira. Porque a partir de agora, um presidente legítimo e civil assumia a presidência da República da Venezuela, que não seria mais chamada de bolivariana, né? Então ele saúda Pedro Grande, o Pedro Carmona Estanga, pelos tempos que a Venezuela teria. Enfim, esta é a mídia que a gente tem, né? Essa é a mídia, a qualidade de informação que a gente recebe, né? Sem nem contraponto, que isso pode ser, mas pelo menos os dados objetivos poderiam ser apresentados. Nenhum dado objetivo foi apresentado, não se mostrou aqui no Brasil, durante aqueles dias de 2001, de 12, 13 até 14, quando Chaves volta, o que estava acontecendo no país. Parecia que o país, lá na Venezuela eles passavam Tom e Jerry, e aqui eles passavam Faustão e não tratavam do assunto. Enfim, é disso que a gente trata quando fala de uma mídia intoxicada, de uma mídia golpista, de uma mídia... E assim, o termo é relativamente chulo, mas essa mídia sempre se envolveu em arquiteturas de golpe, não só no Brasil, mas também no Brasil. E em vários países da América Latina. Em quase todos os golpes que foram tentados ou que foram completados aqui, a mídia era ator principal, não era secundário. Vamos fazer um bloco de 2 agora, então. Primeiro o nosso companheiro Chichico e depois a Thalita. Rovai, eu gostaria de só ilustrar que ficou claro no documentário o papel que os Estados Unidos tiveram para consolidar o que as forças conservadoras da Venezuela, por meio da mídia, estavam construindo. E a gente percebe nas manifestações da oposição uma narrativa exatamente igual das últimas manifestações que tivemos no Brasil, né? Voltam para Cuba, comunismo que estão querendo implementar. Então a gente vê que a arquitetura é a mesma, independente do tempo e do espaço, é a mesma arquitetura que é trazida e imposta. Agora, no Brasil, nós estamos vivendo um governo que está saindo das cordas pós-eleição, que está tendo reações, e a grande expectativa é que tivéssemos uma mudança radical no Ministério das Comunicações, né? A tão desejada reforma, regulamentação da mídia, a gente não tem força política nesse momento de implementar. Aí eu gostaria que você contextualizasse qual é o papel da mídia livre hoje, qual o peso que ela tem para fazer essa contraposição à mídia oficial. Boa noite a todos, a todas. Eu queria fazer a pergunta aos dois, mesmo para uma breve análise. Bom, como a gente tem visto as manifestações golpistas, né, vimos no vídeo, no filme, a coincidência de datas, de métodos praticadas, elas, por exemplo, no filme a gente viu o panelaço, né, e a gente recentemente viu o panelaço. A gente... Só um minutinho que eu anotei aqui para não ser redundante. Essa situação tem um pouco mais de 10 anos e a gente se depara com esta mesma situação recentemente no Brasil. E aí eu pergunto, será que parte da população brasileira vê no movimento militar, apoiado pelo imperialismo, o imperialismo americano, eles veem isso como uma alternativa para o nosso país, para solucionar o nosso país? Ou seja, eles imaginam que a manutenção seja através do poder das grandes elites?
E a outra pergunta é fazendo uma comparação, que a embaixadora comentou sobre o governo Chaves, que ele foi muito fiel com os programas de governo, né, propostos. E o momento que vivemos, em relação à presidente Dilma, está indo na contramão dos direitos defendidos pelos trabalhadores. Isso foram resultado de muitas lutas, muitas conquistas, inclusive dentro deste governo, deste projeto de governo. Então, eu acredito que manter no poder os nossos líderes, que eles, para se manter, tenham que fazer concessões para a grande mídia, para a direita. Dessa maneira, eles querem mudar o ciclo, porque nós podemos ver que há 10 anos atrás, mais ou menos, a situação se repete, então ela deixa de fazer parte desse ciclo, e a gente transforma o Brasil num laboratório político, para que a gente mude esse ciclo e transforme ele numa outra forma de curva. Queria saber o que vocês pensam sobre isso. Renato? Bom, a situação da mídia livre é, digamos assim, é quase de voluntarismo, assim. Ainda tem muito pouco, e na Venezuela teve, é preciso dizer isso, teve uma reação lá depois do golpe, o governo começou a apoiar organizações de comunicação ligadas ao movimento social, ao movimento popular, a Cátia TV, né? Depois a Maria pode falar melhor. Criou redes de TVs públicas, criou a Telesur, tentou fazer, assumiu muitas rádios comunitárias. Tal. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil há uma certa leniência com essa lógica de que eles decidiram chamar de liberdade de imprensa, que é, na prática, só um arremedo de liberdade empresarial sem nenhum tipo de mecanismo de regulamentação para exercer esse poder imenso que é deter todas as concessões, praticamente todas as concessões de rádio, televisão do país, e ter todos os grandes veículos impressos que recebem verba governamental, inclusive por coisas vergonhosas ainda, como esses editais de diários oficiais, publicações oficiais que saem nos jornais econômicos, nos jornais de cidades, que assim, é obrigatório a publicação dos atos oficiais, de estatais, etc. Isso é uma vergonha. O que o país, o que o Estado brasileiro gasta com isso sem a menor necessidade, imaginar que tudo que você coloca na internet hoje tem mais acesso, fizesse um grande diário oficial do país inteiro, para todos os atos e todas as prefeituras, quanto se economizaria? Quer dizer, todo o dinheiro questionado de corrupção aí, essa corrupção midiática é muito maior que isso. Então, e tem todo um processo escandaloso de como as verbas publicitárias circulam no Brasil, atendendo só esses grupos econômicos, né? E aí você faz faz uma disputa ainda ali com pouquíssimas condições de disputar direito, mas eu não vou dizer também que em alguns momentos a gente não consiga ter resultados. Assim. Os sites hoje, de boa parte dos veículos, aí, tem sites com muita audiência, dá um número, por exemplo, a Fórum em outubro aqui, que é o site que eu edito da revista Fórum, teve 15 milhões de page views em outubro de 2014. Então, assim, tem sites informativos já no nosso campo que conseguem atingir números bastante grandes, inclusive se comparados com alguns sites deles.
veículos, dos chamados grandes veículos deles. Mas é muito difícil. Em relação ao que se quer, é muito complicado também, porque, assim, por exemplo, no Brasil e na Venezuela, são governos de mais de uma década. Em algum momento, assim, no processo democrático natural, há transições, né, governamentais. Tem desgastes, há dificuldades de atender todas as demandas populares. Só que é preciso saber para que lado vai depois que um governo, digamos, ou um partido tal, perca o viço, né? Aquela coisa de, às vezes, assume-se o governo com 40 e poucos anos, já tem uma outra geração querendo vir, de que lado essa geração está. O problema é que o que tem sido sinalizado em nível continental é que as oposições mais fortes e mais firmes estão muito à direita desses governos atuais. Esse é o principal risco. Então a gente politizou, talvez, também um campo de disputa difícil, mas aqui no Brasil, pelo menos, eu posso falar com um pouco mais de propriedade, o senso comum se tornou de direita, né? Isso é um pepino, né? A gente está tendo que enfrentar não só mais aqueles setores ideologizados, que ideologicamente, por inclusive posição de classe social, são de direita, mas isso tem contaminado outros setores e isso difícil, cria problemas para poder transitar dentro do jogo democrático num futuro breve, assim. Então, eu estou talvez muito impactado com algumas coisas que eu ando vendo, então eu estou muito preocupado com o que pode vir a ser o destino da América Latina, digamos, aí depois desses 15 anos mais razoáveis aí que a gente teve na história da América Latina nos últimos muitos tempos. Sí, yo creo que es poco tiempo, ¿no? Poco tiempo y sabíamos que era duro, pero no lo habíamos vivido, ¿no? Porque no habíamos vivido un proceso como el que inauguró el presidente Chávez en Venezuela en el año 1999, que fue un proceso muy radical, ¿no? O sea, el presidente Chávez no se equivocó cuando identificó los sitios, o sea, las cosas a las que había que atingir, que no dejar de hacer en este proceso. Y por eso su genialidad, de su genialidad digo yo, del compromiso. El presidente Chávez ofrece el proceso constituyente y es el primer decreto después que asume la presidencia. Y eso, por supuesto, que le dio al proceso bolivariano una hoja de ruta muy, muy potente, ¿no? O sea, porque habernos comprometido con el proceso constituyente significó diseñar y construir el camino que deberíamos transitar. Por supuesto que sabía también que eso significaba un riesgo y era un atrevimiento muy grande, porque el proceso constituyente y la constitución que de él surgió, se planteó pues las rupturas fundamentales, ¿no? Las rupturas fundamentales porque significaba una redefinición del país, el país que queremos y de los actores de ese país que queremos. Imagínense ustedes el cambio que hubo, ¿no? De los Carmones Tanga al pueblo soberano, ¿no? Una democracia participativa y protagónica, ¿no? Pero indudablemente que ese camino, que era un camino atrevido, era un camino también esperanzador, porque nos señalaba lo fundamental, es decir, significaba, por supuesto que siempre estuvieron los campos diseñados, estuvo claro dónde estaba el enemigo de este proceso y dónde estaba, y la construcción iba por acá, ¿no? La construcción era con el pueblo. Entonces yo digo que eso fue el proceso bolivariano tuvo yo diría ese cheiro esperanzador del comienzo, porque el proceso constituyente nos permitió tener el camino, ¿no? El camino definido
eso no quiere decir que está resuelto, y no está resuelto todavía, pero hemos venido transitando y dando lucha que bueno, que nos han permitido avanzar en lo que se avanzó en estos años y por supuesto también pelear y acerarnos en esa lucha permanente que hemos vivido, ¿no? Eso por un lado. Y después también el proceso, la Revolución Bolivariana, esa convicción de también identificar el poder, cuál era lo económico que era lo central, y sigue siendo. El señor norteamericano, decía en el documentario cuando él decía, bueno, el petróleo seguirá siendo Venezuela un proveedor seguro de petróleo. El petróleo se ha convertido en el centro de la lucha y de las guerras en el mundo hoy, ¿no? El petróleo. Y sigue estando ahí, y sigue siendo el petróleo. Entonces es un tema que también estuvo claro, por eso la lucha que dio el presidente Chávez por la recuperación de la soberanía petrolera, ¿no? Y la tecnocracia, que fueron partícipes, la tecnocracia petrolera fueron actores fundamentales, por supuesto, del golpe, y todavía lo siguen, porque por ahí están ahora. En un país cercano al nuestro está la tecnocracia formando parte de compañías petroleras que se han formado nuevas por acá. Y entonces por ahí andan, forman parte de eso que el presidente Correa llama la restauración conservadora, ¿no? Que un poco probablemente te explique algunas cosas de esas reflexiones que tú hacías, ¿no? Esto de la restauración conservadora. Entonces, yo creo que el panorama da para muchas reflexiones, yo creo que da para muchas tomas de posición, pero sobre todo creo que da para una convicción, que es que no podemos olvidar lo que está de por medio, y también no podemos olvidar una estrategia que es fundamental, que es la estrategia de la unión, la integración, unión para ser libres, unión para fortalecernos. Y yo creo que ese elemento también yo creo que fue muy importante en este continente nuestro latinoamericano estos últimos 10 años, lo que hemos avanzado en eso con muchas dificultades, porque no es fácil, pero yo creo que hay que seguir persistiendo, insistiendo en realmente avanzar en la unión como una estrategia para poder dar respuesta a los peligros que permanentemente tenemos, este atrevimiento de este continente que sin ninguna duda cambió su faz estos últimos años con muchas dificultades, con muchos problemas. Esta mañana escuchaba a la presidenta Cristina Fernández allá en Roma, en la reunión de la FAO, y bueno, hablaba de estas cosas, ¿no? De lo que ha significado eso, el tema de la deuda, que sigue siendo también un problema, una tarea pendiente, pero la lucha que eso ha significado y los desafíos que eso ha colocado a todos nuestros países. Así que yo creo que en el caso de la Revolución Bolivariana, hoy día es una revolución igualmente asediada, un proceso desestabilizador con mucho apoyo internacional del imperio, y que nos ha mantenido ahí pues en pie de lucha, y estamos convencidos de que la lucha continúa, que no nos podemos parar, que no podemos darle descanso, porque la única manera de abordar este proceso desestabilizador es con la pelea, con la consecuencia y la coherencia, ¿verdad? Y con la unión y por supuesto, decimos nosotros, con la convicción de un pueblo. Y yo creo que eso es fundamental. Y por supuesto que el presidente Maduro, que le tocó esa difícil responsabilidad que le entregó el presidente Chávez aquella noche del 8 de diciembre. No que o Renato estava falando, que o senso comum é de direita. Na realidade, eu percebo também que há uma intimidação, porque eles são daquele jeito que aparece ali, e eles acabam nos assustando, ou assustando as pessoas que eventualmente não concordam com o que eles estão falando e tal, mas ficam intimidadas. Eu tenho praticado já há algum tempo, talvez algum tempo atrás eu tenha
aceitado que as pessoas se manifestem da forma que eles se manifestam, mas agora eu não aceito mais. Em qualquer lugar onde eu esteja, eu reajo à posição de quem quer que seja. Eu não tenho nem... Outro dia no aeroporto, eu estava embarcando uma mala no embarque ali do aeroporto, fazendo o check-in, embarcando. Aí uma senhora estava assim, vendo uma imagem daquelas televisões que ficam em cima, com a crise na Venezuela e mais aquela notícia de que o desemprego no Brasil tinha aumentado de 5, alguma coisa para 6 e alguma coisa. Aí ela começou a fazer um discurso e aí todo mundo começou a prestar atenção nela. Aí ela virou, quando ela virou, vou levantar para fazer aqui, quando ela virou, eu estava escorado assim no carrinho, ela falou, por que isso aí, ó, nós vamos ficar desse jeito, igual está a Venezuela, igual está... Eu falei, a senhora acha, é? Quando eu falei a senhora acha, eu desarmei a mulher, porque ela pensava que estava todo mundo pensando como ela. Eu falei, a senhora acha, é? A senhora morava aqui quando o Fernando Henrique era presidente, a senhora lembra do desemprego? A senhora está numa fila para viajar de avião. A senhora está viajando de avião, nós estamos viajando de avião, a senhora reclamando de uma situação que visivelmente é diferente da que a senhora imagina. Ah, que um petista, achei um petista, é um petralha, votou na Dilma. Eu falei, votei mesmo. Aí os outros que estavam do lado se intimidaram, assim, se posicionaram um pouco mais confortáveis, né? Dizendo assim, eu não concordo com ela, e o rapaz ali acabou reagindo. A mulher se descontrolou, e aí falou, e depois eu também passei dos limites, disse que ela voava na época do Fernando Henrique, mas não era de avião, e tal. Aí foi uma apelação total. Parecia aquele filme Relatos Selvagens. Aí acabou, ela embarcou e eu fui embora. Outro dia, na casa de uma amiga, fui eu e a minha esposa e só tinha mais um casal. Na hora que o rapaz falou em viagem, ele falou, mas as estradas estão... Eu falei, eu não posso admitir, rapaz, as estradas estão muito melhores. Qual é a estrada que você estava viajando? Aí ficou todo mundo assim, muito sem graça, e eu acabei dizendo para ele que a estrada que ele estava viajando está muito melhor, porque eu passei nela agora, do que era há muito tempo atrás, que era a Regis Bittencourt. Então, só para encerrar, eu acho que nós não podemos mais nos intimidar quando estamos num restaurante e um companheiro nosso, de repente, como tem acontecido com o Mantega e com outros ministros aí, o Padilha, e que as pessoas se acham no direito de levantar e criticar, e muitas vezes tem gente ali que não concorda, mas se cala. Então, essa questão do censo, que eu concordo com você, ela precisa ser combatida. E a gente não pode ter vergonha de reagir quando vê um coxinha ou esse cara que não tem noção do que está acontecendo. Porque para ele está tudo ruim e você vai ter que provar para ele que não está ruim. Mas eu queria só parabenizar a Embaixada da Venezuela, que eu já assisti esse filme e assisto outras vezes, só para me sentir realizado de ver um povo que reage a um golpe tão explícito, a uma canalice dos Estados Unidos de financiar, de manipular, de querer ter os interesses dele acima de qualquer coisa, e um povo reagir tão bravamente e tão solidariamente como reagiu o povo da Venezuela. Então, parabéns à Embaixada da Venezuela. Bem, boa noite, embaixadora, boa noite, Rovai, boa noite a todos e a todas. Pergunta derivada aí das provocações do Rovai, sobretudo, mas existe também, né, voltar um pouquinho, a questão da mídia, mas em particular a mídia brasileira, né? A mídia brasileira ela é responsável por postergar vários sonhos dos brasileiros, né? Se a gente pegar um pouquinho atrás, aí na década de 90, né,
pegar o Sassamutema, né, a criação desses personagens para estar interferindo nos processos eleitorais e abortar ou adiar esses sonhos, né, brasileiros. Então são vários os momentos que a mídia constrói arquétipos, destrói outros, né, enfim. Então assim, trabalha, e o trabalho é muito bem pensado, muito bem arquitetado. E nessa perspectiva, né, a questão da cobertura jornalística e a questão de outros caminhos que estão em marcha, e aí é o porquê da minha pergunta, o objeto da pergunta, né, me parece, e aí para a gente também não entrar no ceticismo, né, me parece que existe uma outra possibilidade em marcha, né. E ainda ontem eu assisti ao Libertador, né, falando da história da Venezuela, falando de Simão Bolívar, de todo esse processo de construção e diálogo com o povo bolivariano, né. Então, assim, me parece que essa construção, essa utopia bolivariana de estar juntando os povos latino-americanos, juntando o povo latino-americano, começa a dar sinais, né, ainda que tímidos, mas parece que começa a dar sinais. Quando a gente vê, por exemplo, né, uma outra configuração de geopolítica aqui na América Latina, né, entrando a China entrando pelo meio, permeando essas relações e fazendo com que diálogos históricos que eram congelados e eram proibidos, vamos assim dizer, né, começam a se dar de uma forma mais efetiva. Então, queria ouvir de vocês uma avaliação. Sei que o tema é longo, mas, enfim, uma consideração nesse sentido. E aí um olhar mais de consideração, assim, não cética, né, sobre as relações e as potenciais possibilidades que a América Latina tem, que o povo latino-americano tem de se reencontrar e do Brasil se inserir efetivamente enquanto latino-americano, né? E um outro, assim, com relação ao Brasil, Rovai, se fala dessa questão que eu concordo, mas também não quero entrar nesse determinismo, assim, sabe? Eu acho que tem outras possibilidades. E aí vai a provocação. Acho que nesses últimos 12 anos o Brasil possibilitou-se, né, permitiu-se conhecer um pouquinho mais, né? Então as experiências que a gente teve, sobretudo com mais visibilidade com relação ao movimento negro, né, o Brasil de se provocar, né, de um Brasil de denunciar a sua essência escravocrata, né? Enfim, a questão de toda essa discussão da regulamentação do empregado doméstico, né? De toda essa discussão que a gente tem no Brasil, eu acho que nós temos elementos, e provocado por esses últimos 12 anos, que faz com que, eu quero acreditar nisso, a gente, ainda que não tenhamos enfrentado pelo modelo mais clássico assim, de enfrentamento, né, de estar disputando os espaços institucionais do Ministério da Comunicação, de estar buscando esses espaços mais formais de formação de opinião, mas essas experiências, e aí eu acho que, como diria Paulo Freire, né, a experiência do mundo, né, ela vem antes da experiência das letras. Então, acho que essa experiência vivida nos últimos tempos, com tanta intensidade e com tanta transformação, são 30 milhões de brasileiros e brasileiras que passaram a ter direito a se alimentar decentemente, né? É uma América Latina que começa a dialogar entre si. Então, acho que esses elementos, é uma provocação, né? Acho que são elementos que podem até parecer estar desordenados, mas acho que no momento ideal, no momento exato, vão estar se manifestando para que a gente possa, né, continuar nessa sequência, para que a gente possa realizar esse sonho, né, e essa profecia bolivariana. Aí. Seria isso. Para eles fazerem uma consideração a respeito disso. O colega está perguntando qual é a pergunta, né? Depois de tanto leriado, como diria. Mas fazer uma consideração com relação a essa expectativa, porque você colocou que a opinião pública caminha para um posicionamento de direita. E eu estou fazendo uma avaliação de que essas experiências, né, em determinado momento histórico, vai fazer com que, né, isso não se concretize, essa profecia aí, né, pelas experiências, pelos acúmulos de participação efetiva na distribuição do produto nacional, né, das riquezas nacionais, né, as pessoas, quando se apropriam disso, né, não querem mais declinar, né, legitimamente desses espaços. Alguém mais? Uma pergunta para fechar esse bloco? E aí eu vou pedir também depois para os participantes
após as respostas, fazerem as considerações finais também. Só um minutinho que a gente tem mais uma pergunta. Eu vou pedir só para você ir virar para a câmera também, porque a gente está tendo transmissão ao vivo via internet, viu, pessoal? A nossa mídia livre aqui do Sindicato dos Bancários. Ah, tá. Boa noite. Duas perguntas eu gostaria de fazer, uma para a embaixadora e uma para o jornalista. Assim, é um tema que sou professor de história, é um tema assim que me fascina, a Venezuela, né? Qual o caminho a senhora acha que pode seguir diante, não sei, qual caminho a Venezuela leva nesse momento? Assim, eu até estava brincando com os alunos antes da eleição do Maduro, né? Assim, será que vai? O que vai acontecer? Será que os recursos continuam indo para as comunas, né? A gente aqui falava do orçamento participativo e a Venezuela tem lá recursos 15% que vão para as comunas. E um outro, será que essa política bolivariana, será que consegue se manter diante de tudo isso? E um outro é uma curiosidade que eu tenho. Qual o peso que essa mídia privada ainda tem na Venezuela? Como se estabelece ainda? A gente sabe que tem TVs públicas, mas também tem TVs privadas, né? Qual o peso que essas TVs privadas ainda exercem com essas informações na Venezuela? Qual o peso, sobretudo ideológico? É uma curiosidade que tem. É isso. Então eu volto a palavra à mesa, por favor. Sí, es que aquí las preguntas son para otro foro, ¿no? Sí, es muy rico. Yo creo que podemos hacer un calendario de intercambios, ¿no?, sobre los diferentes temas. Porque fíjate que ahí el compañero allá tocaba un punto que yo creo que es muy importante. Para mirar este continente nuestro, sobre todo suramericano, pero también latinoamericano, los últimos 10 años, por lo menos, para un poco más, hay procesos que hay que analizar y valorar también, y el peso que han tenido y por lo cual seguimos siendo atacados y desestabilizados. Es el tema del proceso de integración y de unión. A lo largo de estos años se han producido cosas muy interesantes en esta región. Petrocaribe, el ALBA, el ALCA no. Imagínense lo que significó decirle derrotar el ALCA. Yo diría que en este comienzo de siglo han habido dos cuestiones fundamentales desde el punto de vista de estrategias del imperio. Haber derrotado el ALCA, que estaba listo, eso estaba pronto, diseñadito para ser aprobado. Era el ordenamiento del patio trasero del imperialismo. O sea, esto nos iban a convertir en un mercado ordenadito, ¿no?, respondiendo a los intereses del imperio norteamericano. Y se acabó. El ALCA no se aprobó. Y por el contrario, en alternativa de eso, se fue perfilando un proceso de unión y de integración a lo largo y ancho de este continente. Petrocaribe, ustedes saben lo que significa Petrocaribe, la importancia que eso ha tenido, ¿verdad?, para el Caribe, que ese proyecto Petrocaribe exista, con toda la crisis que hemos vivido estos años, el significado y el peso que eso ha tenido para garantizar, ¿verdad?, a esos pueblos el acceso a energía que son fundamentales, ¿verdad?, y en las condiciones en que se ha hecho. Y no se trata de eso que en nuestro país nos reclaman mucho y critican mucho, que es que Chávez regalaba para tener gente, para tener votos para él. No, el presidente creía en eso, creía que ese es el camino, que los pueblos tienen que hermanarse para juntos construir un futuro mejor, para poder estar en condiciones, ¿verdad?, de dar respuesta a las necesidades. Y por eso nace Petrocaribe, por eso nace el ALBA, ¿verdad?, por eso UNASUR, que son procesos diferentes con diferentes
potencialidades, pero son procesos que indudablemente han significado una nueva manera de ponernos en el concierto internacional. Y bueno, ahí tenemos Panamá, que recién acaba de terminar. Era un insólito imaginarse hace 10 años atrás, 15 años atrás, que pudiera suceder una cumbre en las Américas como esa que sucedió, donde los pueblos en La Habana, ¿verdad?, dijimos, no vamos a una próxima cumbre en las Américas si no está Cuba. Y entonces fuimos a una cumbre en las Américas con Cuba, ¿verdad?, independientemente del proceso del otro también que se está dando del restablecimiento de las relaciones, que fundamentalmente ha sido un proceso también que progresivamente a lo largo de estos años cada vez más el rechazo al bloqueo, el rechazo a esas medidas coercitivas que Cuba ha vivido a lo largo de sus 50 y tantos años de vida, también acabar. Entonces yo decía que ese es un proceso muy interesante, que yo creo que hay muchas cosas para discutir, muchas cosas para reflexionar juntos nuestros países, esos temas. El tema de la unión y la integración, ya alguien lo señalaba muy bien, que ese proceso tiene que ver con esa visión bolivariana que el presidente Chávez rescató, porque yo creo que tenemos que darle ahí el crédito a esa convicción que tenía el presidente Chávez en relación con la unión y la integración, y lo que él le puso al pensamiento bolivariano para convertirlo en eso que es hoy, en el sustento fundamental del relacionamiento de los pueblos, ¿no? Pues en función de la unión y en función de la unidad, de la unión de los pueblos. Eso es rescatar esos valores, los valores de nuestros libertadores. Pues aquí en Brasil, bueno, Abreu de Lima, ¿no?, el presidente fue un reivindicador del significado de eso. Entonces yo diría que, ¿cómo se dice?, interpretar y valorizar lo que ha significado ese proceso de unión e integración, esa reconfiguración que hemos hecho, que se ha acontecido en esta región en estos últimos años. Yo creo que valdría la pena, merece, no digo uno, varios foros, porque hay cuestiones que han pasado. Señalaba un compañero ahí, en Brasil más de 30, 40 millones salieron de la pobreza, y son hechos concretos, ¿sabes?, y que obedecen a una visión de unas políticas públicas dirigidas pues primero a reconocer la realidad esa, ¿no?, de exclusión, la realidad de exclusión de nuestros países, que bueno, que ha sido el sello fundamental que nos ha caracterizado. América Latina ha sido un continente inmensamente rico, ¿verdad?, con riquezas enormes que no le pertenecieron, ¿verdad?, y entonces una población inmensamente pobre, una exclusión vergonzante, irritante. Entonces, estos procesos, unos más, unos en mayor proporción, pero se ha generado, ¿verdad?, un proceso de reconfiguración a lo interno y una reconfiguración a lo externo desde el punto de vista de la política internacional. En Venezuela, la inclusión como un compromiso ético de la Revolución Bolivariana ha sido un sello fundamental de nuestro proceso, de nuestra revolución. Y eso, pues, ahí, esos que vimos ahí, eran esos venezolanos y venezolanas convencidas de lo que significaba eso, del valor de eso, con aquella Constitución, tú sabes, leída como el libro más leído en nuestro proceso. Así que yo les decía que creo que merece un debate el tema de estos procesos que hemos vivido, de esta reconfiguración, y también para ver cuáles son las limitaciones y los desafíos que tenemos. Pero en ningún momento, independientemente de las dificultades que tengamos, nunca ese proceso va a ser algo que nos haga daño. Yo creo que en la medida que avancemos y los profundicemos, seguro vamos a tener mayores posibilidades de continuar avanzando en enriquecerlo y en avanzar en esa deuda que tenemos de este continente inmensamente rico y también inmensamente desigual. Así es que les dejo esa preocupación, esa oferta, ese atrevimiento
porque nos luce interesante generar esos espacios un poco para recuperar lo que tú señalabas hace un rato, la necesidad de creernos, de creer y de tener esperanza, pero esperanza para construir, no esperanza nada más, ¿no?, sino esperanza para avanzar en los procesos transformadores y los procesos y de tomar la palabra y el pueblo de tomar la palabra y tomar la iniciativa de defender y de lo que se ha consolidado y de avanzar en lo que nos falta. Então, Júlio, eu só queria fazer um esclarecimento assim, eu vi que parece que quando eu falo do senso comum ser de direita, não estou dizendo que é a opinião pública, é aquela coisa, assim, quando você não tem disputa ideológica, a mídia consegue construir, às vezes, em momentos propícios, um senso comum a respeito de algumas questões. Então, por exemplo, virou senso comum porque o PT é corrupto, ponto final, que é o partido mais corrupto da história do Brasil. Isso não cola só hoje em pessoas que são de direita, mas em boa parte das pessoas que desconhecem o processo histórico brasileiro. Porque eu não estou nem aqui negando práticas corruptas no PT, e parece que aconteceram de fato. A questão isso não fez o PT ser o partido mais corrupto da história do Brasil. A história do Brasil é recheada de histórias de corrupção e que nunca foram combatidas. E parece discurso. Quer ver o senso comum, Júlio? É assim, você começa a discutir qualquer coisa, de cara a pessoa fala, já entendi, você é petista, né? Bolivariano, que é outra palavra feia aqui. Né, que assim, quer dizer, as pessoas nem sabem quem foi Simão Bolívar, a história da libertação da América Latina e tal. Então, assim, bolivariano é palavrão e ponto. Se construiu para uma boa parte da sociedade, para esse senso comum que a gente já disputou. Né? Não é verdade que o senso comum sempre foi de direita. A gente já disputou o senso comum. Em muitos momentos, apesar de não ter construído convencimento ideológico de uma parte da população, as pessoas se posicionavam em algumas questões, falando, não, quer ver um exemplo? Eu sinto que no senso comum hoje, a gente ganhou o debate da terceirização. As pessoas, você fala assim no boteco, essa história da terceirização aí é um esculacho, né? Tá vendo? É isso mesmo, né? Querem acabar com o emprego e tal. Porque o cara, ele percebe por algum motivo, óbvio, tem uma sensação de classe, às vezes isso pega, e aí eu acho que tu tens razão, não estou... evidente que também não é esse predomínio absoluto das opiniões de direita, não é assim não. Na hora de contar a garrafa, de algum jeito... E não foi só por conta do PT que a Dilma ganhou a eleição, e não foi só por conta do grande governo que ela fez no primeiro mandato, que eu tenho opinião bastante crítica a respeito de algumas decisões tomadas ali, que ela se reelegeu. Mas muito em função de saber que do outro lado tinha uma ameaça concreta a uma série de conquistas que tinham se realizadas no Brasil, inclusive de conquistas do ponto de vista simbólico. Às vezes muito mais simbólicas do que concretas, inclusive. Por exemplo, esse governo assumiu muito pouco a luta dos LGBTs. Muito pouco, inclusive de forma pública. Agora está assumindo um pouco mais a defesa da lei contra a homofobia. Mas os LGBTs, em sua grande maioria, militantes que importam, estavam em defesa da reeleição da Dilma. Imagino que nos setores mais populares, e aí nos setores ligados, por exemplo, a empregados, a profissão como de doméstica, tal, isso também se realizou apesar da lei ter sido votada e não
não ter sido de fato oficializada, né? Então, assim, tem essa disputa simbólica que ela tem que ser feita. E acho que a gente tem... E aí ela é feita também do ponto de vista da arquitetura, do confronto da comunicação. E houve, sim, num momento, eu acho que assim, também claudicante do ponto de vista político, quando você tem mais fragilidades, e ali, por exemplo, na Venezuela também foi um momento quando a tentativa de golpe se realiza, o governo começou a ser golpeado pela direita e estava com dificuldade de reagir quando eles vão para a primeira tentativa de golpe. Porque depois teve outras, teve o paro petroleiro também na sequência, né? Que eles fizeram, eles pararam toda a produção de petróleo, uma crise de abastecimento na Venezuela. Enfim, isso vai se repetindo, as tentativas são cíclicas, né? E a questão é assim, com quem que você vai fazer, quem que vai estar do teu lado para fazer o enfrentamento. Aí alguém colocou um de vocês, isso é a questão do papel da China. É uma coisa, talvez a Maria tem mais informação, mas sim, acho que se eu fosse hoje um governante chinês, eu olhava para a América Latina e falava, bom, se os Estados Unidos conseguem colocar governos todos alinhados aos Estados Unidos aqui, isso é um problema para a China. Acho que eles não podem entrar no jogo, eles não vão entrar de forma bélica, eles podem entrar do ponto de vista econômico, com grandes parcerias, privilegiando aqui, tentando construir mais sucesso desses governos do ponto de vista econômico. Em algum momento ali em 2008, aí em função muito da crise, da disputa, a venda de commodities do Brasil foi muito importante para segurar a economia ali naquele 2008, 2009, né? Teve aquele crescimento. 2010 deu 7,5% de crescimento do PIB no Brasil. Foi 2,7,5%, 2010, isso. Imagina, é um crescimento que o Brasil não teve há quanto tempo, né? Só na década de 70. Então tem um jogo ainda que vai ser jogado, tem muita coisa para acontecer. E eu não quero aqui, então, assim, que não confunda quando eu digo senso comum por parte da opinião pública. Acho que a disputa está colocada. Aqui no nosso caso, essa disputa tentaram inviabilizar o governo nos seus primeiros meses. Eu sempre achei que eles teriam muita dificuldade de operar esse golpe, tanto que eu não entrei naquela coisa da onda exaltada de que o golpe estava na esquina. Acho que tinha tentativa, eles iam tentar, mas que o bicho era feio, mas a ameaça assim, toda a responsabilidade se acontecesse ainda estava na mão do lado de cá. O lado de cá podia operar para desmontar essa articulação, e acho que está desmontando, né, isolando esses setores mais fascistas e golpistas, que eles existem em qualquer sociedade, não só na brasileira, e tentar trabalhar para mudar isso. Enfim, eu queria de novo então agradecer, não sei se a Maria quer falar mais alguma coisa. No, simplemente para responder, no para responder, sino para acusar recibo de esa sugerencia o esa interrogante que hacía, creo que, compañeros, sobre los medios de comunicación en Venezuela, que cuál es la realidad hoy. Ese sería otro tema interesante. Yo creo que hemos avanzado, pero todavía no son los medios oficiales, como se dice en el argot común, no es precisamente la mayoría en Venezuela. Siguen siendo, porque es que el poder mediático es una empresa, ¿no? Eso se organiza muy bien, y es un poder, por eso es un poder tan grande, ¿no?, a lo largo y ancho de nuestros países. Hemos avanzado, indudablemente que sí, pero indudablemente que los dueños privados de los medios de comunicación en Venezuela todavía siguen teniendo un peso muy importante. Creo que hemos avanzado, seguramente nos falta mucho por aprender cómo se organizan y cómo nos comunicamos. Yo creo que eso es un tema importante en nuestras sociedades, ¿no?, y en nuestros procesos. Así es que hay algunas cosas,
algunas experiencias y algunas decisiones y un modelo organizativo de medios que yo creo que sería bueno también un tema interesante para nosotros conversar sobre eso. Y después yo diría que el tema de la injerencia como tal, como su contenido, su conformación como estrategia de dominación en nuestro continente es un tema que está ahí, ¿sabes? Porque es un peligro permanente, una amenaza, más que un peligro, una amenaza permanente. Y en eso la Revolución Bolivariana pues lo ha vivido muy intensamente. Y bueno, y terminamos ahí en Panamá con Obama al lado, pues explicando por qué era que ellos habían decidido que nosotros éramos una amenaza extraordinaria para la primera potencia del mundo, ¿no? Yo creo que sería interesante saber si eso tiene que ver con lo que ha significado el desafío de la Revolución Bolivariana, continuar por el camino de la autonomía y la soberanía, y el invitar a todos nuestros países hermanos a juntarnos y bueno, y hacer eso que hicimos allá en Ciudad del Este, allá en Argentina, ¿no? En Mar del Plata. Mar del Plata en Argentina, cuando les dijimos al ALCA lo que significaba y el camino que le quedaba. Así que el tema de la injerencia es un tema, no es un tema puntual en nuestros países, es una ¿cómo se dice? Una estrategia que el imperio mantiene de manera permanente a todos los niveles, y que en un país tiene asume determinadas prioridades, en otra, pero la injerencia está concebida como un proceso de dominación, pues, proceso de dominación y de estrangulación de las esperanzas y de las posibilidades de autonomía de nuestro pueblo. Yo creo que hay un trabajo por cierto, de este compañero que hizo Puente Ayagunos, claves de una masacre. Hizo también una serie sobre lo que ha sido los procesos de injerencia a lo largo de América Latina. Es un bloque de una serie de documentales que desvendan, como dicen en portugués ustedes, desvendan la realidad de esos procesos de injerencia en América Latina, y que yo creo que hoy día estamos obligados a mirar esos procesos que tienen que ver con mucho, porque además eso involucra claves culturales, claves educativas, claves que tiene que ver con eso que decía el compañero, el colega. O sea, al generar un deber ser y un modo de ser y un modo de mirar la sociedad y de mirar las soluciones que a los problemas de la sociedad se le da. Hay formas sutiles también, o sea, la injerencia no es solo una injerencia de guerra nada más, sino una injerencia tiene que ver con una dominación también cultural, y eso es un factor muy importante, y bueno, y lo sabremos nosotros, estos países de América Latina que hemos sido víctimas de eso, y hemos sido sujetos de eso, o sea, de esos procesos, no hemos sido más que sujetos blancos de esos procesos. Así es que bueno, como ustedes ven, estas conversas dan para mucho y quedan como muchos caminos abiertos y muchos temas. Así que bueno, ustedes tienen la palabra y nosotros estamos ahí en lo que podamos y en lo que, sobre todo, hablar de esa experiencia, de esa revolución bolivariana, y que en ningún momento pues podemos olvidar el papel que tuvo ese hombre, ese comandante, que fue capaz de atreverse, de pensar. Pero, ¿sabes? Chávez fue un estudioso de esto que estamos hablando, de esto que ustedes han hablado, que profundizaba mucho, y bueno, y sobre todo amó mucho a su pueblo y a todos los pueblos de este continente, y el amor era fundamental para él, para fortalecer y para galvanizar ese proyecto, ese compromiso que siempre tuvo. Así que bueno, para nosotros muchísimas gracias, y de nuevo el sindicato bancario por esta iniciativa, y bueno, y nosotros siempre estamos dispuestos a aportar pues estas conversas, y también allá en la embajada los materiales que tengamos a disposición, pues estamos a la orden, es su casa,
y visítenos cuando quieran y cuando lo deseen, y bueno, y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias. En estos momentos, pues, tener la posibilidad de estos escenarios en nuestros pueblos es fundamental para nosotros conversar y contarles y discutir con ustedes lo que significa el proceso de desestabilización, de guerra, y la necesidad, repito, de la solidaridad. Yo creo que es muy importante, un valor fundamental. Estos procesos requieren de eso fundamentalmente. Muchas gracias. Pessoal, antes de encerrar, eu queria dar alguns informes, reforçar que o livro do Renato Rovai está aqui. Quem quiser adquirir um ao preço de R$30 estará com ele. E eu queria fazer alguns agradecimentos também. Esse evento, quando foi concebido, ele foi concebido durante uma apresentação da própria embaixada no Museu da República aqui em Brasília, onde eles apresentaram esse documentário. Então, eu e mais 2 colegas, a Débora, que está ali sentada, e o Eliseu, mais no fundo também. Nós 3, bancários, vinculados ao sindicato também, resolvemos ir atrás da embaixada e conversamos com o nosso colega aqui, Javier, que é funcionário da embaixada da Venezuela. E ele fez essa ponte com a embaixadora, e foi isso, foi na luta. Depois a gente fez o contato aqui também com o sindicato, para tentar viabilizar o espaço, o Teatro dos Bancários. Então a gente agradece a cada um de vocês que veio, porque realmente foi na raça, produzir material, achar alguém para produzir a arte, e é legal quando a gente vem e vê que as pessoas compareceram para participar, para colaborar e para evoluir. Afinal de contas, estamos sempre evoluindo, né? Então, agradecer também ao Sami, que é o colega do som, que ajudou aqui em toda a infraestrutura. Ao Matheus ali, que está ajudando na transmissão ao vivo. E, em especial, a embaixadora, ao Jajá, com certeza Jajá, que sempre está presente aqui ajudando a gente. A embaixadora Maria Lourdes, muito obrigado pela presença. Renato Rovai também, que a gente entrou em contato com ele por e-mail. Mandamos um e-mail, ele foi super solícito, topou e está aqui hoje com a gente participando do debate. Então, obrigado, Renato, obrigado, Maria Lourdes. Boa noite a todos e lembrem-se, a luta é de todos. Boa noite. Esqueci de falar do sorteio também.